Fala nação, hoje vamos falar da semana que provavelmente foi uma das mais feias dos últimos tempos no CBLOL. Então vem comigo que é agora. É a torcida mais bela que chegue para tudo. Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo. É a torcida mais bela que chegue para tudo. Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo. Nação, eu sou o Cross, então vamos começar falando sobre essa semana que foi uma semana bem esquisita no CBLOL e vamos começar destrinchando principalmente esse primeiro jogo. Agora do primeiro jogo, o jogo que abriu a rodada, o jogo Redemption contra a Fúria, um jogo que todo mundo estava esperando porque era um jogo de uma Fúria 1 e de uma Redemption 2-0, uma Redemption que jogou bem semana passada, o Balkan jogou muito, o time em geral rodou muito bem e uma Fúria que nos jogos tiveram um pouco mais de inconstância e que ninguém sabia exatamente como ia chegar, mas essa semana jogou muito bem e conseguiu rodar o jogo muito mais certinho do que semana passada e conseguiu ganhar os dois jogos. Então não é um time que pode se brincar e com certeza a Redemption aprendeu e com certeza vai aprender bastante com os erros dessa semana, porque ficou 2-0 e provavelmente vai acertar para a semana que vem. No segundo jogo nós tivemos INTZ contra KABUM, um jogo que era talvez a batalha dos desesperados. A INTZ não está bem, a KABUM pior ainda, então era bem difícil saber como é que ia ser esse jogo. Foi um jogo feio, você teve os jogos nessa semana em geral foram feios, né? Mas o jogo INTZ contra a KABUM foi um jogo que a KABUM começou até bem, arrumando certos pontos, foram muito bem executados pela KABUM, mas depois eles perderam totalmente o controle da partida. A INTZ mostrou suas forças e acabou ganhando o jogo. Cade versus PEN, uma PEN que tá muito 880, o time uma hora joga bem, outra hora joga mal, o time ainda não se acertou, é um time muito forte, mas é um time que ainda não conseguiu se acertar, como já foi falado várias vezes, o problema da comunicação é muito grande, o suporte e o jungle falam coreano, que são geralmente os shot callers do time, então é muito difícil você lidar com uma comunicação em que os dois que tem que falar falam uma outra língua e o coreano, o suporte coreano não consegue nem falar direito o inglês, o que dificulta muito mais essa comunicação. Então vamos ver se eles conseguem acertar para as outras semanas e tal. Mas a PEN acabou perdendo, um jogo que não foi bonito, um jogo bem esquisito, para falar a verdade. Os dois jogos da PEN foram bem esquisitos, tanto a vitória quanto a derrota. Isso já foi falado até pelos jogadores, não é nada que eu não estou falando aqui de bobeira. É um jogo que a gente sabe que não foi bonito, a PEN não apresentou um jogo tão legal, mas tem um time tudo muito forte e se eles conseguirem engrenar, melhorar a comunicação, eles têm de tudo para ir muito bem. Mas a Cade jogou melhor e levou o jogo tranquilamente. Vou falar agora sobre o quarto e último jogo, o jogo do Flamengo, o jogo Flamengo contra a Prod. A gente estava todo mundo estava esperando um jogo muito bom, um jogo bem truncado e que a gente achava e que todo mundo achava que seria um jogo, um embate entre os dois melhores times, um jogo bonito e muito lá e cá e tal, mas acabou que não foi assim. O Flamengo veio muito melhor, acertou todo o jogo, desde o começo. Você tem uma batalha aos 3 minutos muito ruim da Prod no começo do jogo e depois o Flamengo só acabou com o jogo, levou a rotação sempre era do Flamengo, o ritmo do jogo era todo do Flamengo e a Prod só assistiu o jogo, não tinha o que fazer. A força do Flamengo, que o Flamengo foi colocando o tempo todo, era gigantesca. Todo o time jogou excepcionalmente bem, o Goku chegou a dar TP no top, matar o jogador adversário e voltar para o mid, ainda pegar a barricada. Então era o tempo todo muito rápido. Uma hora eles estavam aqui, eles já estavam lá fazendo outra coisa em outra parte do mapa. Então foi um jogo muito fluido e muito bem feito pelo Flamengo. Então, e a Prod acabou ficando lá perdida e perdendo esse jogo que foi um jogão. O Flamengo jogou muito bem.
Nós tivemos abrindo a rodada Cade vs NTZ, uma Cade que se mostrou bem melhor essa semana, que jogou muito mais certinho do que semana passada, e a NTZ que ainda não se encontrou, parece que está perdida no meta passado, ainda está jogando muito lentamente e o Shinny ainda querendo manter Power Farm na jungle, sendo que a gente sabe que hoje em dia as rotações contam muito mais. Você pegar First Pick, você pegar rotacionar e sempre ter essa pressão de ritmo e pegar drag, pegar não sei o que lá, é muito mais importante. Então acaba que acho que estão se perdendo um pouco nesse meta, chegaram a pegar Kayle, então não dá para escalar mais pro late game do jeito que era feito antes, e muito dificilmente os jogos chegam ao late game. Então é muito difícil o jeito que a NTZ está jogando agora. A Cade voltou muito melhor essa semana, teve seus erros, alguns, mas voltou melhor que semana passada e conseguiu vencer tranquilamente uma NTZ que está perdida. E vamos ver o que acontece nas próximas semanas, já que eles têm esse costume de começar bem lentamente o campeonato. No jogo de domingo nós tivemos PEN contra a Redemption. A Redemption que veio perdida, como falei, nessa semana, e a PEN ainda jogou esquisito, jogou mal. O jogo em si foi um jogo bem feio, para falar a verdade, das duas equipes, e a PEN acabou vencendo, mas não foi um jogo que convenceu. Acho que não convenceu nem os jogadores. Acho que foi notável a insatisfação de todos os jogadores com o jogo, que parece que ainda não se acertou da PEN. Mas é um time muito forte, pelo menos no papel, então é completamente compreensível que ao longo do tempo essa comunicação melhore e o time comece a jogar muito bem. No terceiro jogo nós tivemos Fúria contra Flamengo, um jogo que foi levado pela Fúria, a Fúria ganhou, e talvez com erros esquisitos do Flamengo, que não cometeu nos outros jogos, erros de draft, alguns erros até de ritmo de jogo, mas a Fúria conseguiu levar bem. O N jogou muito, merecidamente, e acabou levando tudo. É uma pena, mas a gente tem total condição, a gente ainda está em primeiro lugar do campeonato, então vamos aí que tem muito campeonato pela frente. E no último jogo nós tivemos KABUM contra a Prod, uma KABUM que parecia melhor do que semana passada e até do que o jogo do dia anterior, mas que acabou se perdendo ali no final e acabou cedendo a vitória para a Prod. Mas uma KABUM que até tem dado sinais de melhora e talvez até consiga semana que vem até surpreender. Mas a Prod mostrou um jogo forte, acabou sendo bem truncado no mid e até chegando quase aos 40 minutos de jogo. Mas o jogo, depois que a Prod conseguiu pegar uma vantagem maior no final do jogo, a Prod não perdeu essa vantagem e ganhou o jogo. Não com facilidade, porque o jogo foi bem truncado até o final, mas a Prod conseguiu levar. Então essa foi a semana do CBLOL com a terceira e quarta rodada. Se inscreve aqui embaixo para ter mais vídeo, a gente provavelmente vai postar muita novidade. Semana que vem vai ter algumas mudanças, eu não devo gravar sozinho semana que vem. E talvez eu traga os convidados aí. E pode curtir aqui embaixo também, se você gostou. Se não gostou, pode botar uma crítica construtiva aqui, que também é muito bom. E fica ligado também nas redes sociais da Ourobarros, que a gente vai postar muita coisa essa semana. É isso, valeu!